estava no slide ali, mas depois a gente conversa. Tá bom? Eu venho hoje representar, né, o fruto desse trabalho que a NoRef faz, né, junto com outros educadores que lá estão, outros acolhidos que já foram reabilitados também. Para mim, é um trabalho maravilhoso, tanto que eu decidi permanecer. Né? Só que nem tudo sempre foi assim. Eu comecei essa luta contra a dependência química há 5 anos atrás. Né? E eu usei durante 12 para 13 anos. A dependência ela fez parte da minha vida, ela foi ativa. Né? Teve momentos da minha vida que eu dormia pensando em usar e acordava para usar. Ela fazia parte da minha vida. Né? Eu não conseguia fazer mais nada se eu não tivesse a substância junto comigo. Né? Para mim parecia que nada dava bom. Se eu ia numa festa e não tivesse a substância, a festa não estava boa. Se eu ia em alguma outra situação, se eu não tivesse a substância para fazer o uso, eu dava um jeito de ir para casa para fazer o consumo. Só que no consumo abusivo da substância, começa a vir as percas, né? A gente sabe, a minha mãe fala que a novela é a mesma para o dependente químico, só muda os personagens. E na verdade, né, olhando no contexto geral, realmente, porque a dependência química não te traz nada de bom. Né? Ela só te traz desgraça para a tua vida. Né? Eu passei pelos 3 ciclos da dependência química, que é o tráfico, a cadeia. Não cheguei à morte, né? Então passei pelos 2, mas fiquei 3 anos preso, né? Porque eu precisava trabalhar no tráfico para consumir a droga. Então acabei indo preso, fiquei 3 anos preso, né? E quando eu saí, eu achei que esses 3 anos que eu fiquei preso, eu ainda conseguia fazer o consumo dentro da cadeia. Né? Então eu saí de lá com mais vontade de usar ainda, né? E quando eu saí, eu me deparei com o mundo, né? O mundo externo, consegui achar um emprego para trabalhar, mas ainda o consumo fazia parte da minha vida. Então, quando você tem a dependência na sua vida, você não consegue edificar nada, né? É que nem construir alguma coisa no morro de areia. Vai chegar um ponto que vai subir 2 andares e vai cair tudo de novo. E foi assim a minha vida por muito tempo. Até que nem eu falei para vocês que há 5 anos atrás, eu falei, não consigo mais viver desse jeito. Eu já tinha passado pela cadeia, já tinha passado por tráfico de droga, e o último meu caminho era a morte. E eu tive vários livramentos. Eu vou dizer para vocês que se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque quando tu tá no mundo do crime, tu não te importa, né? Tu perde totalmente o senso de crítica. Tu não tá nem aí porque vão falar ou vão pensar de ti. Tu quer consumir a substância. Né? E depois que você consome a substância, que você tem aquela coisa boa, aquela injeção de dopamina, sabe? É o que te vicia. Depois que ela passa, baixa a depressão, né? E aí tu pensa, puxa, que cagada que eu fiz, né? E muitas vezes tu tem que estar fugindo de um lado para o outro, porque a dependência química causa muito prejuízo. E para mim causou muito prejuízo. Eu tinha que estar fugindo do fulano, porque eu mexi nas coisas do fulano. Eu não podia ir na minha casa, não podia ir na casa da mãe, porque ela não queria que eu entrasse dentro de casa, porque quando ela entrava eu parecia um imã, né? Aonde eu passava as coisas caíam no meu bolso. Era uma coisa de louco. Eu mexia em tudo que não era meu. Por quê? Porque eu precisava trocar aquilo pela substância. Então o que acontece? A família começa a te deixar de lado. Né? Graças a Deus ainda eu não cheguei a morar na rua, mas faltou pouco. Faltou pouco porque teve uma vez que eu estava no quarto e eu tinha feito uso e veio na minha cabeça aquela vontade de me tirar a minha vida. Eu falei, poxa, não tem mais jeito pra mim. Porque é o que a gente pensa muitas vezes quando está na droga. Não tem mais jeito pra mim, eu não consigo mais. E eu cheguei e me ajoelhei e pedi para Deus, poxa, me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. Eu vi a minha mãe chorando, eu me emociono um pouco quando eu falo sobre isso. E eu falei, Senhor, me tira dessa situação. E daí ele usou uma pessoa para me levar até a NoRef. Falou, bem, vou arranjar uma clínica para ti, tu vai, para te internar, tu é um cara bom, sai dessa vida, né? Porque eu hoje trabalhando lá, eu vejo muitas pessoas assim com um futuro brilhante. A gente tem dentro do CT profissionais assim que, olha, fora do sério da pintura, né? A gente tem, né, rapaz, daquela pintura, coisa de artista aquilo ali. E eu fui pro centro terapêutico. E eu passei por esse processo de 9 meses. Só que como eu não conhecia o que era dependência química, né, eu entrei naquele ciclo de, não, eu vou pra lá, eu vou depositar toda a minha ansiedade no trabalho. Eu só trabalhar. Eu não tinha disposição para trabalhar, porque muitas vezes, né, essa ansiedade, essa vontade de droga, tu tem que depositar em algo. Eu trabalhava, eu sempre gostei de cozinhar, eu trabalho na horta, né, eu sempre gostei da questão do sítio, eu cuidava dos animais, só que eu estava dando um tiro no pé, assim, né, porque hoje, quando tu vai para um centro terapêutico, tu precisa passar por todos os processos para que tu obtenha o resultado.
que é a sobriedade. E eu olhando hoje, eu li vários desses processos, sabe? Eu não me submetia a uma mudança, eu não entrava na sala da assistente social para conversar sobre alguma coisa, eu não entrava na sala da psicóloga para expor ali o que eu estava sentindo. Eu depositei todos os meus 9 meses no trabalho. Quando eu saí, o que veio? A recaída. Porque quando eu me deparei com situações, né, acionou alguns gatilhos, eu não tive a ferramenta para lidar com aquilo ali, porque eu não entendia o que era dependência química. Hoje a gente vê que o índice de pessoas que recaem é muito grande, porque quando eles vão para o centro terapêutico, muitas vezes eles esquecem de pegar essas ferramentas, né? As ferramentas, né, que a gente precisa utilizar lá fora. E eu recaí, depois de 3 meses, eu voltei para o centro terapêutico. Eu voltei porque eu vi onde eu ia chegar, né? Quando tu experimenta, eu falei, não, eu preciso sair daqui porque eu sei onde eu vou parar. E daí eu comecei uma trajetória nova, e lá no centro terapêutico no resto. E lá eu recebi a oportunidade novamente de poder escrever uma história, né? Que nem o slogan da Nohela, escreve mais uma história para ti, faz alguma coisa para curtir, cara. Porque hoje pode tu ter uma recuperação e precisa dar o primeiro passo. E hoje o difícil é isso, né? Dar esse primeiro passo, acreditar que tu tem algo melhor para te lá na frente. E esse processo de internação, ele é muito doloroso, muito. Tu sofre muito. Tu passa Natal, Ano Novo, dentro do centro terapêutico, longe da família, das pessoas que tu ama, e com o sentimento de culpa de ter feito só coisa errada lá fora. E muitas vezes tu vai para um centro terapêutico no intuito de resgatar vínculos. E quando tu vai para resgatar vínculos, é outro tiro no pé. Porque tu causou tanto dano lá fora, que agora tu precisa dar fruto para que as pessoas comecem a acreditar em você. O dano que tu causou lá fora foi muito grande, físico, emocional, e o que bate mais, o financeiro. O financeiro é o que derruba todo mundo. Porque quando tu tá na adicção, filho, né, tu só gasta. Tu destrói a família, tu destrói a questão financeira do pai, da mãe, tu vende o que tu tem, não tá nem aí. Tu quer consumir. É que nem um cavalo paraguaio, tu olha só pra frente, esquece de pessoa. Então hoje, para que tu venha ter dias melhores lá fora, após um tratamento, precisa dar fruto. E o fruto às vezes demora, né? 12 anos, 15 anos na dependência química não é 9 meses. Que eu vou chegar e vou dizer assim, não, eu estou curado. Não, é um processo, devagarinho. Tu tem que construir novamente, tu tem que renascer de novo, né? E às vezes a gente não está disposto a esse processo, sabe? A gente eu saí do centro terapêutico, né? A minha mãe entrava, me deu um quartinho para me orar, eu entrava pro quarto, ela entrava no quarto, ela já olhava para os cantos, a ver se eu estava consumindo, ou se eu estava fazendo uma coisa. Eu falei, mãe, eu estou aqui. Poxa, eu fiquei 9 meses lá e a mãe ainda continua nessa situação aí, desconfiando de mim. E ela falou, tá, Jader, mas quantos anos tu consumiu droga? Sabe? Quer que a mãe acredite em ti 9 meses? Sabe? E aquilo ali frustra a gente, sabe? Te deixa lá no buraco. Aí muitas vezes tu faz o quê? Tu acaba indo pro lado errado. Não, poxa, fiquei 9 meses lá, isso aqui, pô. Vai e consome de novo. Porque tu não teve a ferramenta, tu não adquiriu a ferramenta durante esses 9 meses, sabe? E hoje eu trabalhando lá com os meninos, eu trago muito esse meu testemunho para eles, sabe? Vai fazer 3 anos que eu estou lá dentro do CT, novamente. Eu trabalho como monitor terapeuta deles, eu falo. E eu trago esse testemunho para eles. Hoje eu vejo assim, o que vai salvar essas pessoas que estão dentro do centro terapêutico. Primeiramente, eles têm que ter uma estrutura espiritual para ajudar eles nesse processo. E quando não tem essa estrutura espiritual, fica mais difícil. A gente tem que usar a estrutura espiritual para que a gente venha crescer, né? E outra coisa também que a gente precisa ter muito é o conhecimento, né? O que vai tirar eles de lá, eles terem conhecimento da doença que eles têm. Porque eu recaí porque eu não tinha conhecimento do que era a dependência química. E para muitos hoje, né, não sabem o que é a dependência química. É por isso que muitas vezes o dependente químico ele é apontado, ele é julgado, né, diversos rótulos, né? Caiu por ter sem vergonha, vagabundo, força de vontade, mas não, a dependência química é um leque. Quando tu entra no consumo, abrange muito mais coisas. Muitas vezes aquele ser humano que está ali na rua hoje, pedindo algo para comer, para beber, não tem nem noção, sabe? E vai para dentro de um centro terapêutico, acha que 9 meses, só esse tempo em abstinência vai levar a sobriedade, e não vai. Então a gente conseguiu, né, junto com as meninas, a gente conversou, eu falei que a gente precisa trazer informação para eles, o que é a dependência química, o que ela te causa, aonde que ela te leva, porque quando tu tem essa informação, tu consegue identificar os gatilhos que te acionam e te levam a consumir. No momento que eu comecei a me submeter, que hoje a submissão para o dependente químico é muito difícil,
né? Eu não quero que mande em mim, eu sei o que eu faço, né? Então, quando tu te submete e fala assim, não, realmente, tu tá fazendo errado, e tu consegue baixar a cabeça, né? Respirar e ver o contexto geral da situação, tu obtém um resultado diferente. Porque quando tu acha que pode, acha que consegue, eu falo para os meninos lá, cara, o teu modo de pensar e de agir te trouxe aqui para dentro. Então, tu vai continuar com esse mesmo foco, tu vai colher o mesmo resultado. Infelizmente, é isso, sabe? Em alguns momentos lá, a gente tem que ser preto no branco, né? É assim que funciona, mano. É dar ou desce, precisa, já passou por aqui 3 ou 4 vezes, sabe? Claro que a gente leva muito em conta as questões cognitivas, né? O grau que a droga causou de doença nele. Então, cada um tem um modo diferente de trabalhar. E eu comecei a ter resultado na minha recuperação quando eu comecei a entender isso. Só que vem lutas, né? Eu vou dizer assim que hoje, graças a Deus, em questão ao uso, eu consigo lidar melhor. Mas eu enfrento outras lutas, que se eu não tratar essas outras lutas, vai me levar ao consumo de novo, sabe? Então, hoje eu tenho uma rede de apoio, é muito importante tu ter isso, sabe? Pós-tratamento, durante o tratamento, tanto que eu acredito que hoje eu faço tratamento até hoje, mesmo trabalhando lá, é a minha ferramenta diária, né? Eu uso muito isso. Então, quando eu estou passando por uma situação, eu chego na minha equipe, eu chego nos meus guias espirituais, tem o pastor Roberto, tem o pastor Mauro, tem o pastor Chico, que é o que está sempre ali. E hoje a gente, para ter um resultado melhor, precisa agarrar todas essas ferramentas. E foi onde eu comecei a obter resultado nisso, sabe? Hoje também é difícil tu abrir mão, sabe? Hoje, para te ter uma recuperação, precisa haver reivindicações, tu precisa abrir mão de muita coisa que tu fazia, que hoje tu não pode fazer mais. Eu vou dizer para vocês, eu morava nos ingleses e agora eu moro lá na Palhoça, no meio do mato, bem do ladinho do sítio. Quando eu entendi que eu falei assim, não, eu preciso dar esse tempo aqui para mim, eu preciso cuidar de mim agora, porque se eu sair daqui e voltar para a cidade, né, a cidade te oferece muita coisa. E eu não tenho nada edificado ainda, né? Eu preciso edificar. Tu nunca vai mais voltar para a cidade? Eu vou, às vezes eu volto, eu venho, trago os meninos passeados, mas eu sei que ainda eu estou no meu processo lá, né? Eu estou fazendo a minha manutenção. Então hoje é bem difícil isso, eu abrir mão de muitas coisas. Hoje o adicto, muitas vezes, ele não quer abrir mão, né? Ele quer parar de consumir, mas ele quer continuar indo na festinha, ele quer continuar indo no churrasco no final de semana, né? Então para ele isso já vai se tornar mais difícil. Ou tu abre mão para que tu obtenha um resultado melhor, ou tu está protocolando aí uma recaída lá na frente. Aciona os gatilhos, tu não tem o conhecimento, quando vê tu foi pro uso. E quando eu aderi a esse processo e adquiri isso para mim, eu comecei a obter resultados, sabe? Hoje eu vivo uma vida digna. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu passei. Eu posso dizer que eu passei, deixa eu ver, a gente está atrás, eu passei várias vezes dessa via aqui, de madrugada, beira-mar, consumindo droga. Algumas vezes até procurei algumas marquinhas para poder passar a noite. E hoje eu estou aqui dentro, trazendo um testemunho desse, para mim é uma vitória. É uma vitória muito grande, representando todos esses meninos que estão lá hoje recuperados também. Para mim é um sentimento bom. Só que a dependência química, né, hoje o programa fala que ela é progressiva e incurável, até por causa das estatísticas, né, que não tem um número de pessoas que se recuperam. Hoje o número de pessoas que se recuperam é bem menor do que os que conseguem sair dela, sabe? Tipo, eu me recuperei menos, mas tem muita gente entrando na dependência química. A gente vê um absurdo de gente entrando na dependência química. É uma coisa de louco, sabe? Então o índice de pessoas que se recuperam é muito pequeno. Então isso aí acaba fazendo o quê? Desmotivando aqueles que muitas vezes estão lá, poxa, mas o cara já foi, já voltou e não consegue. Isso aí às vezes faz com que tu esfaleça. Mas eu trago para mim que quando tu tem a obediência, a disciplina e infelizmente um pouco de força de vontade, você consegue obter um resultado melhor. Amém, pessoal? Agradeço pelo silêncio respeitoso.